Em sequência, nesse nosso módulo 3, onde nós estamos falando sobre a manutenção do trator agrícola, aqui na disciplina de Tratores e Motores Agrícolas da Universidade Federal do Paraná, do curso de Engenharia Agrícola, nós que aqui já falamos sobre a manutenção do sistema de alimentação de ar, também falamos sobre a manutenção do sistema de alimentação de combustível e agora nós vamos falar sobre a manutenção do sistema de lubrificação do trator agrícola. Bom, mas mais especificamente, né, nós falamos que vamos falar sobre o sistema de lubrificação, mas neste caso vamos falar especificamente da lubrificação do motor do trator agrícola. E quando nós vamos falar sobre a lubrificação desse sistema motor, vamos entender primeiramente os componentes gerais que compõem esse motor, ou melhor dizendo, os componentes que compõem esse sistema de lubrificação do motor. Basicamente, o óleo ele é reservado no cárter e a partir desse óleo reservado no cárter, nós vamos ter uma bomba de óleo. Essa bomba de óleo vai ter a função de succionar esse óleo a partir do reservatório do cárter e enviar compressão até a irrigação em todo o motor. Mas antes, esse óleo ele vai passar por esse componente indicado aqui no sistema hidráulico, no sistema hidráulico de lubrificação do motor. Nós vamos ter então uma válvula de alívio, caso haja uma sobrepressão, esse óleo vai ter a opção de retornar para o cárter e, em caso aqui normal, de uma pressão em nível normal, esse óleo ele vai passar por um filtro. Esse filtro vai ter a função de reter partículas abrasivas que estejam junto desse óleo. O óleo ele vai seguir para componentes mais elevados, né? Componentes mais elevados para fazer essa lubrificação. E o ponto mais elevado, neste caso aqui no motor, em relação ao, ao nível do cárter, é o ponto aqui da turbina. Então esse vai ser o ponto mais elevado onde vai ser levada essa lubrificação do óleo do motor. Além da lubrificação da turbina, o, a lubrificação ela vai alcançar todas as partes móveis do motor. Mas para isso, nós vamos enxergar, né, nós vamos ter galerias de lubrificação, que é aqui indicada nesse componente número 5. Além das galerias, nós ainda vamos ter como componente desse sistema de lubrificação um manômetro para observar o nível de pressão desse óleo que chega na, na lubrificação desse motor. E esse componente do manômetro é também colocado numa porção em um nível superior para se observar então qual que é a pressão, se a pressão desse óleo que chega até esses componentes em nível superior é suficiente para se fazer a lubrificação do motor. Então, estes são alguns componentes principais, componentes como o cárter, a bomba de óleo, a válvula de alívio, o filtro que também possui uma válvula de desvio, que nós vamos comentar um pouquinho mais à frente, mais aprofundadamente sobre isso. Nós também vamos observar no motor galerias, né, de lubrificação para uma irrigação desse óleo nas partes móveis do motor, o manômetro para observar e verificar a pressão desse óleo chegando nesses pontos em nível superior. E lembrando também que esse sistema hidráulico ele possui uma comunicação com a atmosfera. Cárter, né? O cárter é aqui o reservatório de óleo hidráulico, o reservatório do óleo hidráulico de lubrificação, possui uma comunicação com o meio externo para se manter essa pressão desse óleo numa pressão atmosférica. Vamos aqui na sequência destacar componente por componente desse sistema de lubrificação do motor. E vamos começar por onde? Vamos começar pela base,
E nesse caso, nós estamos falando do cárter. O cárter, que é o reservatório de óleo lubrificante. E esse reservatório ele fica na parte inferior ao motor. O outro componente importante que nós vamos citar no sistema de lubrificação do motor é a bomba de óleo. E neste caso, normalmente nós vamos observar uma bomba de óleo de engrenagens, né, que tem esse modelo de uma bomba de engrenagens. E a ideia, né, da bomba, então, é fazer a sucção do óleo do motor, né, do óleo da base que está na base do cárter, e enviar com pressão para o sistema. E lembrando que essa rotação de acionamento aqui da bomba de óleo, ela é proporcional à rotação da bomba do motor. E nessa linha de pressão entre a bomba e o filtro, nós vamos ter também uma válvula de alívio, porque caso ocorrer uma sobrepressão, esse óleo é desviado novamente para o cárter. Na sequência, após a, a posição da bomba de óleo, válvula de alívio, nós vamos encontrar no circuito hidráulico o filtro. Nesse caso, o filtro ele é constituído por um papel sanfonado. E a ideia desse filtro é reter as partículas abrasivas que estão junto ao óleo, porque o óleo hidráulico ele tem essa função, né, de também de reter partículas abrasivas, né, já que nós estamos ali tendo a lubrificação em componentes móveis. E esses componentes móveis, né, vai trazer um certo nível, né, de partículas, e a ideia é que o filtro seja aplicado para reter essas partículas abrasivas. E, como eu disse para vocês, o filtro ele é constituído por um papel sanfonado. E uma outra característica bastante interessante é que esse filtro ele possui uma válvula de segurança. E por que a posição dessa válvula de segurança? Caso o filtro esteja entupido, caso ocorra um entupimento desse filtro, o óleo vai ser desviado. O óleo vai ser desviado, né? Não vai evitar que ocorra, né, um nível, né, de baixa pressão lá nas galerias, né, de lubrificação do motor. Então, por isso que também esse filtro possui essa válvula de segurança. Então, repetindo, a, no filtro, né, ele possui uma válvula de segurança para que quando, né, em casos em que o filtro esteja entupido, o óleo, né, seja desviado para as galerias de lubrificação do motor, evitando um nível, né, de baixa pressão de óleo de lubrificação do motor. Como eu comentei com vocês, na sequência do filtro, né, nós vamos ter as galerias, né, de lubrificação. Lembrando que a posição mais elevada em relação ao cárter que nós vamos encontrar nesse sistema de lubrificação é a turboalimentação. Então, esse normalmente é o ponto mais elevado, né, do motor em relação ao cárter, né? É o turbo, é o sistema, né, de turboalimentação que possui uma lubrificação desse óleo que é succionado desde o cárter e passando então pelas galerias. E essas galerias têm a função, né, de trazer o óleo, né, levar o óleo até as partes móveis, né, do motor, como por exemplo a biela, manivela e os pistões. Mas um outro componente que também é importante nesse sistema é o manômetro. E o manômetro tem a função, né, de indicar, de verificar o nível da pressão do óleo nas galerias, né, de lubrificação. E a ideia, né, que esteja, né, sempre tendo um nível, né, de pressão adequado. Caso a pressão esteja baixa, né, nós vamos ter uma indicação no painel. E essa indicação no painel é realizada através desse símbolo. Esse símbolo que tem a indicação aqui de um motor, ele possui também uma indicação
do óleo, né, do motor e uma indicação de fluxo. Caso a pressão, né, desse fluxo seja baixo, o que vai acontecer? Nós vamos, né, ter uma indicação, né, de um alerta no painel através desse símbolo, né, que indica então baixo nível, né, de pressão do óleo no motor. Caso isso ocorra, caso isso venha a acontecer durante uma operação, é necessário se fazer a parada imediata da máquina. É necessário que se pare imediatamente a máquina caso tenha a indicação desse alerta sendo aceso junto ao painel do trator. Mas e quais que são as funções, né, do óleo lubrificante nesse sistema de lubrificação do motor agrícola? Nós vemos que tem uma série de funções, quase que uma dezena de funções, né, de vantagens da aplicação desse óleo lubrificante no motor. E entre as funções nós podemos citar a redução do atrito e do desgaste dos componentes móveis. Dessa forma, nós vamos observar um prolongamento no uso e na vida útil, né, desses componentes móveis. Além disso, o óleo lubrificante ele reduz o aquecimento dos componentes em contato, porque quando nós temos, né, a redução do atrito, de certa forma, nós vamos ter também uma redução, né, no aquecimento e também no contato, né, no contato físico, né, entre esses componentes móveis, e dessa forma nós vamos observar uma redução no aquecimento. Uma outra vantagem do óleo é que ele produz um filme, né, que protege os componentes contra a corrosão. Então, isso também vai trazer uma maior vida útil, né, para esses componentes. E ainda é bacana que o óleo de lubrificação ele também traz uma melhor vedação nos compartimentos, né? Ele também tem esse efeito de reduzir a, de reduzir o processo, né, o processo de vazamento. Além disso, além disso, nós vamos, né, também observar como outra característica favorável o amortecimento, né, aqui de choques e de ruído, principalmente porque o óleo lubrificante ele reduz esse processo que é o atrito. Então, ele também tem essa característica, né, de trazer um amortecimento de choques e também redução de ruídos. Além disso, o óleo a, ele retém as partículas, né, abrasivas, né, que se encontram, que são devido, né, ao desgaste, né, que são ocasionadas pelos desgastes, né, dos componentes móveis, fazendo com que ele retendo essas partículas, então dessa forma o óleo lubrificante ele auxilia na limpeza, né, dessas superfícies aqui lubrificadas. E finalizando essas funções, né, qualitativas, vantagens do uso do óleo lubrificante, nós temos aqui como vedação de espaços entre as paredes, né, do cilindro e dos anéis de segmento dos pistões. Então vejam que nós temos aí uma série de vantagens na aplicação do óleo lubrificante no motor agrícola. E esses óleos, né, são classificados, padronizados, e essa classificação ela é baseada principalmente na sua viscosidade ou então na sua qualidade. Quando nós estamos falando em classificação em função da viscosidade, que é a resistência desse óleo escoar sobre uma superfície sólida, nós vamos estar falando da classificação realizada pela SAE, que é a Sociedade dos Engenheiros Automotivos. E quando nós estamos falando em classificação em função da sua forma de aplicação, o seu local principal de aplicação e também do seu nível de qualidade, nós vamos estar falando sobre uma classificação realizada pela API, que é o Instituto Americano de Petróleo. E aqui, quando nós estamos falando de uma classificação baseada no seu local de aplicação, vamos estar falando de óleos automotivos, né, destinados, por exemplo, para
motores de combustão interna ciclo Otto, ou então óleos automotivos indicados para motores de combustão interna ciclo diesel, ou ainda óleos destinados para engrenagens, sistemas, ou melhor dizendo, para sistemas de transmissão, para fazer a lubrificação, então, de sistemas de transmissão. E aqui, né, nós estamos vendo, né, classificação de óleos lubrificantes líquidos, né? Lembrando que ainda nós vamos ter um outro instituto, que é o NLGI, mas a NLGI, normalmente nós vamos observar, né, a classificação destinada para lubrificantes espessantes como as graxas. Vamos aqui na sequência falando ainda sobre essa classificação dos lubrificantes e vamos lembrar que existe uma preferência pelo uso de óleos multiviscosos. E por que existe essa preferência no uso dos óleos multiviscosos? Bom, basicamente nós vamos ter essa preferência porque os óleos multiviscosos eles trabalham dentro ali de uma faixa, né, de viscosidade, e essa faixa de viscosidade ela vai ser mantida independente da variação de temperatura do motor. Então nós temos uma maior segurança. E quando nós estamos aí trabalhando com motores de ciclo diesel, normalmente nós vamos aplicar esse óleo, né, multiviscoso, que é o óleo SAE 15W40. Lembrando que aqui esse dígito, ou melhor dizendo, essa letra, né, W, significa que ele também pode ser aplicado, né, ele vai manter as suas propriedades mesmo, ele vai manter as suas propriedades de viscosidade mesmo em condições de inverno. E o 15 e o 40, né, significa a faixa, né, de viscosidade. Lembrando que um menor nível, né, de 15 significa uma menor viscosidade e 40 também, então, dessa forma 40 vai significar um maior nível aí de viscosidade para esse óleo. E nessa e nessas características gerais, né, sobre a manutenção do sistema de lubrificação do motor, um nível de manutenção diário que nós vamos aplicar é a verificação do nível do óleo do motor. E por que que nós vamos fazer essa observação diária? Porque é uma observação simples, rápida e necessária. Até porque nós vimos que caso ocorra um problema com baixa pressão no nível de óleo, baixa pressão no sistema de lubrificação de óleo, isso pode trazer um sério prejuízo para o motor. E é claro que ao longo da operação, né, com o trator agrícola, existe, né, um certo consumo, né, de óleo. Até porque, né, se nós observarmos, né, ao longo, né, é um experimento simples, né, quando você vai utilizar um óleo na sua casa, né, um óleo de cozinha na sua casa, quando você vai fazer uma fritura, você observa que ocorre, né, um consumo de óleo. E na máquina não é diferente. É claro que esse consumo pode ser muito esse consumo horário, né, desse óleo lubrificante, ele pode ser menor, mas ele vai ocorrer. Então, é sempre necessário se fazer essa observação, né, do nível de óleo do motor. E esse nível de óleo do motor ele é conferido através dessa vareta de conferência de nível de óleo. E a vareta de verificação ela possui um nível máximo e um nível mínimo. E é ideal que o nível de óleo esteja nessa faixa entre o mínimo e o máximo. Então, vamos aí enfatizar que não é adequado que o nível esteja sobre esse nível máximo, nem que o nível de óleo esteja nesse nível mínimo. É adequado que ele esteja nessa faixa, entre o mínimo e o máximo. Se estiver num nível maior que o máximo, vai ocorrer vazamentos
né, no vazamentos ali sobre o respiro do motor. E se tiver no nível abaixo, né, do nível mínimo, nós vamos ter problema com a pressão de óleo, né, com baixo nível de pressão de óleo de lubrificação em todas as partes de componentes móveis desse motor. Agora também, após, né, essa verificação diária, né, sobre o nível, né, de óleo do motor, essa verificação do nível, né, que deve ser realizada basicamente, né, antes do início da jornada de trabalho, deve ser realizada também numa área de solo plano, né, onde a máquina esteja estacionada sobre um solo plano. Então, é verificado antes, né, do início dessa jornada de trabalho a verificação do nível do óleo do motor. E uma outra aplicação que também tem uma frequência significativa é a, a operação, né, de realização de troca, né, de óleo do motor e também o filtro do motor. Mas qual que vai ser essa frequência, né, de troca de óleo e troca de filtro do motor? Essa frequência vai ser observada no manual do operador. Então vai depender do fabricante, né? Do fabricante, vai depender dessa indicação que vai estar lá no manual do operador. Né? Isso vai depender muito, então, do tipo de máquina, né, que nós estamos aí trabalhando, mas vamos falar em uma quantidade de horas, né? Talvez aí 250 horas, né? Então, a cada 250 horas vai ser necessário fazer a troca do óleo de cárter ou óleo do motor e também vai ser necessário fazer a troca do filtro. E para se fazer essa troca do óleo e do filtro, vai ser necessário estacionar o trator em um lugar plano, né? Um lugar plano, para se ter a certeza, né, que todo o óleo vai ser escoado, vai ser drenado. Vai ser necessário se ter um reservatório para se coletar esse óleo. Vai ser necessário também identificar o bujão do dreno, né, onde se vai fazer a retirada, né, desse bujão que é rosqueado. Então, também vai ser necessário uma chave, né, aqui também, né, o escoamento do óleo para se fazer, né, a troca. Após feito, né, esse escoamento do óleo, né, vai ser colocado novamente aqui o bujão e depois vai ser retirado o filtro. Vai ser retirado esse filtro também para a troca. Alguns alertas, né, sobre esse processo, né, de troca de óleo é que se deve, né, fazer a limpeza aqui do bocal, né, antes de fazer a troca, né? Então aqui nós temos uma imagem que traz um destaque sobre o bocal de alimentação, né, desse óleo, né, de abastecimento do óleo de cárter. Então é necessário fazer uma limpeza desse bocal. E outra indicação é que nesse processo, né, de retirada aqui do óleo, de drenagem, né, desse óleo, é interessante que o motor ele tenha sido aquecido previamente para o óleo escoar com mais facilidade. Escoar com mais facilidade para a drenagem e também na hora que nós formos fazer o reabastecimento, também facilite que o óleo escoe de uma forma mais fácil para o reservatório do cárter. Ainda algumas outras indicações, né, ou sugestões para esse processo de troca de óleo do motor é que nós sempre, quando vamos fazer a troca do óleo motor, nós também vamos trocar o filtro de óleo. E na troca aqui do filtro, essa remoção desse filtro pode ser realizada de forma manual ou então aplicando-se ferramentas. Aqui nós temos, né, duas ferramentas diferentes, né? E a mais comum é essa ferramenta aqui que tem essa forma aqui de uma cinta que auxilia se fazer, né, essa retirada, essa remoção do filtro. Ainda sobre algumas indicações sobre esse processo, né, de troca do filtro, é que na troca pelo filtro novo,
nós vamos aqui utilizar, né, o próprio óleo lubrificante para untar essa guarnição da borracha em que vai ser utilizada aqui no acoplamento. Então nós untamos, né, essa borracha e o rosqueamento ele deve ser realizado utilizando somente a própria força das mãos, né? Nós não vamos aplicar um torque, né, maior do que a força das mãos nesse rosqueamento, para o fechamento aqui do filtro. E no processo de abastecimento, algumas indicações que nós devemos observar é que o funil que faz aqui, que auxilia, né, nesse processo de abastecimento, ele deve estar limpo. O óleo, né, vai ter que ter a especificação indicada pelo manual do operador, mas como nós comentamos anteriormente, o tipo de óleo hoje mais utilizado para ser aplicado no cárter é o óleo 15W40, que é um óleo multiviscoso. E esse nível de óleo, aqui a quantidade de óleo, ela vai poder ser conferida utilizando ali a própria vareta de nível. Lembrando, né, que entre uma conferência e outra, né, desse nível, né, você faz a limpeza aqui dessa vareta, né? Antes você retira a vareta, faz a limpeza da vareta, posiciona ela novamente, né, no seu local, né, no seu bocal e retira para observação, né, do nível desse óleo de lubrificação. Então, essas aí são algumas características, né, e sugestões para ser observado sobre a manutenção do sistema de lubrificação do motor. Nós aqui, né, nessa aula, nós observamos, né, desde os componentes, né, que compõem esse sistema de lubrificação do motor e também, além disso, nós vimos, né, de uma forma geral, como se faz a manutenção geral desse sistema de lubrificação. A manutenção geral que tem duas características principais. A primeira é uma verificação diária do nível de óleo do motor, que é conferido através da vareta de nível, e uma segunda observação, que é a troca, né, do filtro e óleo, e essa troca de filtro e óleo é um estilo de manutenção preventiva que vai estar indicada as suas características gerais, né, de como se fazer e como se proceder também lá no manual do operador. E dessa forma eu encerro essa videoaula deixando um link para a nossa próxima aula sobre manutenção dos tratores agrícolas. Então, muito obrigado e até mais.